Vamos falar sobre Monday Night Raw do dia 5 do 5, né? 5 de maio de 2025. 5 do 5 do 25. Tá, o Raw foi muito bom, tá? Eu gostei bastante desse Raw. Teve bastante segmentos interessantes, mas teve algumas coisas que também não fizeram sentido na minha cabeça e vamos comentar sobre elas agora. Bom, a gente começou com os anúncios pra noite. A gente teve o anúncio que vai ter Io Sky contra Roxanne Perez. A gente também teve o anúncio de Otis contra Rusev, que foi anunciado na semana passada. E também uma confrontação entre Pat McAfee e Gunter, tá? Eu achei que só iam liberar o Gunter da suspensão no Backlash, mas liberaram hoje, fizeram a confrontação com o Pat. E tudo bem, a gente tem isso pra aguardar até mais tarde. E a gente começa com a entrada do Jey Uso, a entrada pelo backstage, né? O Jey com a galera na crowd e tal, e ele começa a entrar, faz a entrada, aí daqui a pouco ele vem pro ringue, aí tipo, para a entrada, o pessoal começa a pedir de novo. Eu acho isso muito legal, eu acho muito legal. Aí o Jey vai lá e faz o... sabe? E aí começa de novo e tal, e faz o Yeet de novo. É interessante, eu gosto do Yeet Movement, tá? Eu sou fã, eu sou fã. Vou mentir não. E aí a gente tem quem interrompe o Jey Uso é o que me surpreende, porque eu achei que iam seguir entre Jey e Logan Paul direto pro Backlash. Iam confirmar hoje e tal, mas a gente teve Paul Heyman. Paul Heyman interrompeu aí Jey Uso. Achei interessante, tá? O Heyman... Mas eu fiquei, pô... Cara, já vão fazer Rollins contra o Jey? Tipo, eu achei que o Rollins realmente seria o cara que tiraria o título do Jey lá pro SummerSlam, sabe? Lá pra essa data, assim, tal, mais pra frente, pra ter um reinado, assim, do Jey. Mas aí eu falei, cara, será que já vão tirar esse título do Jey? Não é possível, porque não vão fazer Rollins perder pro Jey, né? Eu acho. Tá, beleza, Heyman vem, e aí o Heyman começa a falar, pô, você não vai falar pra mim sobre como eu traí o Tribal Chief, não, né, e tal. E aí o Jay começa a falar, vou, é porque você é otário. Enfim, começa a chamar o Heyman por ter traído o Roman e o Punk, né? Que ele sempre avisou pra todo mundo sobre o Heyman e tudo mais. E o Heyman começa a falar, pô, você é um hipócrita e tal, porque você também traiu o Tribal Chief, e você não me avisou sobre o CM Punk, você não me avisou que o Punk me botaria nessa posição e tal, pra que com certeza eu ficasse mal com o Roman Reigns e tudo mais. E tipo, cara, o Heyman faz uma promo muito foda, tá? Desabafando ele desabafa pra caralho com o Jay. Ele fala bastante ali sobre por que ele traiu o Roman Reigns, né? Do Roman no ano passado. O Roman desapareceu depois que o Heyman. O Heyman fala que construiu a Bloodline, né? Ele que construiu o reinado do Tribal Chief durante 5 anos e que o Roman perdeu na WrestleMania porque tava distraído com Seth Rollins e tudo mais. Então, tipo assim, o Heyman deu um puta justificativo ali muito foda. Foi uma promo muito foda, ele começou a gritar e tal. Só que aí foi engraçado porque o Jay cortou e ele falou: Tá, o que que isso tem a ver comigo, né? Aí, tipo, o Heyman pediu desculpa, falou que não tem nada a ver, mas que ele precisava desabafar e tudo mais. E que na realidade o que ele veio falar é sobre Seth Rollins, porque Seth Rollins venceu o main event da WrestleMania, venceu o CM Punk e Roman Reigns. Então ele quer uma title shot porque o Rollins precisa ser campeão. Seth Rollins precisa ser campeão. A gente viu aí o Heyman também falando que o plano do Rollins, né, o Braun Breaker foi só a fase 1 e que agora ele vai passar para a fase 2, que é se tornar campeão, e que o Jay não entende o poder de ser um campeão, ele não entende a responsabilidade que o Seth Rollins vai ter que tomar dele agora mesmo, né? E aí o Heyman oferece um favor pro Jay, mais um favor, né? Que é ele vai deixar o Jay escolher a data, o lugar e quando vai acontecer, né, a luta entre Seth Rollins e Jey Uso pelo título mundial. E aí eu pensei, pô, será que o Jay vai escolher depois do Backlash, já que a gente já vai ter Logan Paul lutando e tal, mas não, o Jay foi lá e falou, não, vamos fazer essa porra hoje mesmo, aqui em Omaha, Nebraska. E aí a crowd ficou maluca e tal, e foi confirmado, Jey Uso contra Seth Rollins pelo título mundial no main event. E aí a gente vê um segmento logo em seguida do Seth Rollins no backstage, o Heyman encontrando o Seth Rollins e o Rollins abraçando e falando como deu certo. Falou, eu te avisei que daria certo esse plano e tudo mais, porque o Seth Rollins, manipulador, já sabia que o Jay ia aceitar lutar pelo título hoje e tal. Então, pô, é incrível. Eu tô adorando essa gimmick do Seth Rollins, tá? Ele tem todo mundo, ele tá, tipo, 2 passos atrás. Só que o final do Raw meio que quebrou um pouco isso, mas vamos falar sobre isso mais tarde.
Aí o Seth Rollins fala que avisou, ele vai sair pra se preparar e o Heyman começa a explicar pro Braun o que aconteceu, o plano, né? Porque ele falou que o Jay tá muito focado no Logan Paul e que o Seth Rollins agora não tem mais ninguém pra se focar, porque não tem mais ninguém pra bater. Não tem CM Punk, não tem Roman Reigns, então o Seth Rollins só vai se focar no Jay agora e vai conseguir vencer ele facilmente. Ele não subestima o Jay, mas ele fala que o Rollins tem a vitória hoje. E aí eu fiquei curioso, pô, será que já vamos ver Seth Rollins ganhar esse título agora, né? E aí vamos esperar até o meio 20 da noite pra ver. Aí a gente tem o primeiro combate da noite, que é entre Penta e JD McDonagh. O combate foi anunciado na semana passada. A luta foi bem legal, eu gostei bastante desse combate. A gente teve interferência aí da Judgment Day, né, do Finn Balor e do Carlito, mas eles foram expulsos pelo juiz. Depois a gente viu o Gable, Chad Gable aparecendo pra distrair o Penta, tentar atacar ele ali no corner e tal, enquanto o juiz não tava vendo. Mas o Penta conseguiu se safar ali e ele venceu o JD McDonagh. Foi uma situação ali de 4 contra 1 contra o Penta e o Penta venceu, eu achei isso bem legal. Ele venceu com o Mexican Destroyer. Ok, Penta vence JD McDonagh, mas por um momento eu achei que o JD poderia vencer o Penta depois das 3 interferências que a gente teve, né? Aí a gente tem um segmento do Adam Pearce com o Grayson Waller no backstage. O Grayson fala que na semana passada ele pediu um combate, ele quer uma run solo, sabe? Ele quer se encontrar solo novamente. E o Adam Pearce conseguiu um combate pra ele, só que agora o Grayson tá reclamando do combate. Ele fala que contra esse oponente não dá e tudo mais. E aí. Só que não revelam quem é o oponente, né? Aí o Theory chega e o Grayson fala: Não, eu vou ser um amigo bom, sabe? Eu tava sendo egoísta na semana passada, eu vou ser um amigo legal e eu vou te dar esse combate. Porque eu pedi um combate individual pro Pierce, ele me deu, mas eu pensei melhor e eu acho que eu vou te dar esse combate porque você merece, você é incrível, sabe? Foi otário com o amigo dele, basicamente. E Pierce falou: Ok, se é isso que vocês querem e tal. Então o Theory tem um combate contra um oponente surpresa. O Theory também perguntou quem era. O Grayson falou: Não, vamos deixar pro ringue, tá? Vamos deixar de surpresa, vai ser surpresa e tal. E aí quem foi o oponente foi o retorno do Sheamus. Sheamus que não era visto desde o Royal Rumble aí. Eu acho que ele tava lesionado, não tenho certeza. Mas aí a gente viu o retorno dele, tá legal, tá musculoso e tal. Mas porra, que time ruim, né, cara? Que time ruim. Porra, pra quê? Por que não volta com a porra da Raiden in My Face, né? Tipo, ou até Hellfire, mano. Era bem melhor do que qualquer uma dessas aí. Então, tipo, essas teams da Death Rebel é uma tristeza, cara. Infelizmente é uma tristeza. Mas, enfim, Sheamus de volta, bem legal. O combate foi curto, foi quase um squash, assim, do Sheamus no Theory. O Theory ficou olhando pro Waller toda hora no combate com raiva, né? Então a gente tá vendo a treta aí dos dois. Provavelmente vai começar a cair aí, talvez eles tenham uma run solo. Eu sinto que muita gente tá começando a apreciar mais o Austin Theory agora, eu acho isso legal, porque o Theory é um puta de um talento. Mas enfim, a gente teve vitória do Sheamus aí, retornando aí, vencendo o Austin Theory, né? E a gente tem um anúncio que me pegou de surpresa, tá? Eu achei que a gente teria no Backlash, talvez, uma luta pelo título intercontinental entre Dominic Mysterio e AJ Styles. Porque o AJ Styles estava querendo, né? Ele falou com o Nick Aldis, falou que queria um combate. Mas a gente viu o anúncio de Dom contra Penta no Backlash. Tá, tipo assim, a gente viu Dom contra Penta no Raw, né? O Penta perdeu. Interferências do Judgment Day, ok, mas vai rolar interferência de novo? Por quê? Tá ligado? Eu não entendi. Não entendi. Não fez muito sentido na minha cabeça. Mas ok, Dom vs Penta é um combate legal, eu gosto bastante da ideia. E a gente vai ver pelo título intercontinental no Backlash. Daí a gente já segue pra um segmento da Judgment Day no backstage, no cafofo ali da Judgment Day e tal. E o Dom começa a falar que, tipo, ele tem que se preparar pro Penta e tal, mas ele tem muita coisa nas mãos e que ele tá com saudade da Liv, porque a Liv foi gravar o filme, né, e tal. E aí o AJ Styles aparece. O AJ Styles aparece no cafofo. E é legal que o AJ Styles fala, tipo, e aí, pro Belo e tal, e o Belo responde e tal. Achei bem legal, tipo, os dois, né, tem a certa amizade ali e tal. E o Dom fica falando, cara, o que você tá fazendo aqui e tal, como é que você achou esse lugar? E o AJ fala que foi tranquilo, mas que ele só tava ali pra avisar que depois do Backlash ele vai atrás do título intercontinental, seja o Dom, seja o Penta. E, enfim. O AJ sai, o Dom fica meio puto e tal. O Dom fala que tem muita coisa nas mãos e fala que o Belo tem que cuidar do AJ pra ele. Ah, você e o AJ tem história e tal, você pode cuidar dele pra mim, né? Aí o Belo fica puto. O Belo fala, agora eu tenho que limpar sua bagunça e tal. Só que ele fala, né? E depois ele dá uma brincadeirinha e tal. Fala, não, eu tô zoando e tal. Claro que eu vou cuidar dele pra você, né?
Mas a gente já tá vendo os teases aí de Balor saindo da Judgment Day, o que é bem legal. Mas enfim, eu achei que talvez eles juntariam AJ e Balor, né? Mas vamos ver como é que vai ser isso aí pra frente. Daí a gente viu um segmento do Gable no backstage, tava reclamando um pouquinho sobre ter sido atacado pelo Penta no combate. E aí o New Day aparece. O New Day aparece e começa a falar que os War Raiders já tiveram chances demais e tal, e que quem tá merecendo as chances agora são a American Made, os Creed Brothers, né? E falam pro Gable resolver isso e tal. E que, enfim, começam a conversar assim. E daqui a pouco a Becky Lynch aparece e interrompe ali. A Becky Lynch entra no meio deles. Achei ok. E aí ela saiu e foi pro ringue, né? E a gente seguiu ela pro ringue. No ringue, a Becky começou a falar aquela promo muito parecida com o que a gente viu na semana passada. Ela chamou a Bayley de lixo e ficou falando que em vez das pessoas agradecerem ela por tirar o lixo pra fora, as pessoas estão reclamando por que ela fez isso e tal. Porque lixo se joga no lixo. E chamou a Lyra de lixo de reciclagem também e tal. Sabe? Porque ela não conseguiu salvar a Lyra e... Enfim, já é tarde demais e blá blá blá. A Lyra apareceu, a Lyra ficou falando que na realidade quem é reciclagem é a Beck, porque só usa os mesmos gostos, só usa a mesma gimmick, a mesma coisa há muito tempo. Enfim, começou a comer a Beck assim no microfone. Aí a gente foi pro ringue. Segmento muito parecido da semana passada. Começou a rolar um Brawl e tal. E agora a Lyra saiu por cima do Brawl. Né? A Lyra finalizou a Bayley com o Nightwing e pousou com o título intercontinental acima dela. Eu imagino que Becky Lynch deva vencer esse título no Backlash, já tinha falado sobre isso. Eu vou fazer um vídeo de previsões pro Backlash também, durante essa semana aí, algum dia. Mas eu acho que tá muito na cara da Becky vencer também, tá? Tá muito na cara. Então eu acho que se a Becky não for vencer, vai ser por causa da Bayley, mas não sei se a Bayley vai voltar por agora. Mas vamos ver aí quando isso acontecer no Backlash. Aí a gente tem o Roxanne Perez contra o Sky. A luta foi muito boa, gostei bastante da luta. Teve uma sequência de roll-ups no final, né? Tipo, uma saindo do roll-up, botando a outra no roll-up e tal. E aí no final a Yu venceu nessa sequência de roll-ups. Foi interessante. Aí no final do combate algo me deixou confuso, mas ao mesmo tempo um pouco aliviado, de certa forma, mas depois me quebrou. Porque foi a Roxanne e a Yu apertando as mãos. A Roxanne estendeu as mãos pra Io, estendeu o aperto de mão, apertaram as mãos e tal. Eu falei, ué, desistiram de Julia? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Mas ao mesmo tempo eu fiquei, porra, já desistiram, sabe? Eu sinto que eu tô meio chato em relação a essa Feld, porque, tipo, eu tô reclamando de tudo que eles estão fazendo. Eles estão tentando fazer dar certo, mas eu tô reclamando de tudo, tá ligado? Só é porque não faz sentido na minha cabeça, ainda não faz. Mas ok, a gente viu aí a Roxane apertando a mão da Io, falei, ok, comecei a rir e tal. Daqui a pouco a Julia aparece e ataca a Io. Falei, tá, ok. Mas ainda assim, não funciona, não funciona. E as duas, tipo, simplesmente não funcionam junto, cara. Tipo, elas foram dar um ataque em dupla na Io lá e tal, tipo, que era um... A Julia pegou a Io num surfboard stretch e tal, ficou segurando ela. A Rox deu um super kick na Io e a Julia foi pisar, só que não conseguiu pisar, tipo... Nem trabalho de duplas ela consegue fazer direito, as duas, sabe? Tipo, Julia é um puta talento, cara. A Roxanne também, mas não dá certo, cara. Não dá certo as duas. Tipo, a gente já tinha visto Julia com o Stephanie Vaquer, tipo, dava, sabe, tinha muito mais química entre as duas como dupla do que Julia e Roxanne. Não faz sentido. Não faz sentido, tá? E não vou parar de falar isso, porque não faz sentido, cara. Não tem sentido nenhum eles estarem usando a Julia desse jeito. Eu tinha falado num vídeo anterior sobre como poderia ser a Cora Jade no lugar da Julia, e agora entendo por que a Cora Jade não foi, porque infelizmente foi demitida. Inclusive, vou fazer um vídeo dedicado a isso também, a essas demissões. Mas, enfim. Aí no final a Roxanne e a Julia ficaram por cima ali. A gente não viu a Rhea nesse Raw, a Rhea Ripley tava na Austrália, foi noticiado lá durante o Raw. Mas a gente viu um anúncio pra semana que vem mais tarde. Então, mais tarde eu vou comentar sobre. Daí a gente viu um combate que foi anunciado na semana passada, que foi Otis contra Rusev. O retorno do Rusev pra WWE. O primeiro combate dele em 5 anos na WWE. A luta foi bem pesada. Eu gostei bastante do combate. Uma luta entre dois heavyweights, assim, tal. Eles
foram pro lado de fora do ringue. A sequência do lado de fora foi muito boa, eles lutando ali, sabe? Heavy hits, heavy hits. Eu gostei bastante do combate. No final, o Otis dominou um pouquinho, mas o Rusev pegou o Otis no Accolade e aí já era, né? O Accolade não soltou depois que o juiz deu. Depois que o combate acabou, né? O Rusev não soltou. E acho isso muito, muito foda, porque o Rusev sempre foi assim com o Accolade, né? E tal, tipo, o juiz tem que separar ele do oponente. É muito da hora. E aí o Tozawa ficou puto, o Tozawa entrou no ringue, falou, vamos fazer isso agora e tal, vamos lutar agora. O pessoal falou não e tudo mais, e saiu do ringue. E aí eu falei, ok, você vai ser meio covarde também e tal, não, mas ele voltou, atacou o Tozawa, começou a atacar o Tozawa e o Otis, aí pegou o Otis no Accolade de novo, meteu a Accolade lá e, tipo, veio um monte de gente pra separar e tal, achei isso bem legal, que, tipo, na primeira semana do cara, primeira semana do Rusev, o Adam Pearce já tá vindo reclamar com ele, tá ligado? Achei isso muito legal. E o Pearce veio, separou, ficou brigando com o Rusev, e aí o Pearce já ficou no ringue porque a gente teve ali um seguido segmento entre Gunther e Pat McAfee. É, Eles fizeram ali um face-to-face, uma confrontação comum, mas o Pierce falou que não vai ter ataques hoje, né? Não vai ter a mesma coisa que rolou há 2 semanas atrás. Vai ser só uma conversa antes do combate deles no Backlash. Daí o Pat começa falando, né? O Pat fala bastante coisa, fala sobre o Gunther não ter respeito com o Michael Cole. Michael Cole faz isso há sei lá quantos anos, acho que é 28 anos. Então, tipo, o Gunter não tem respeito por isso, o Cole merece ter uma opinião e tal. E o Pat, ele conquista a crowd, né? O Pat, ele não tem. Sei lá, cara. Ele precisa recorrer a alguns instrumentos artificiais, assim, de tipo, falar, tipo, do time de futebol da cidade. Falar de, tipo, as pessoas dessa cidade trabalham tanto, são tão, sabe, batalhadoras e tudo mais. Aí, tipo, a crowd fica toda do lado dele, tá ligado? É isso, o Pat McAfee é isso, sabe? Foi a mesma coisa que ele falou na semana passada, quando ele tava falando do Gunter. Começou a falar um monte da cidade, falou dele mesmo e tal. Ele tenta conquistar a crowd assim, né? Mas ele tenta. Ele tenta. E aí a gente viu a promo do Gunter. O Gunter começou a falar, a crowd começou a gritar "You tapped out" e tal. O Gunter falou algumas coisas pesadas também, mas o Pat também falou algumas coisas interessantes. O Pat não falou só sobre a crowd, o Pat falou de como ele e o Gunter são parecidos, eu achei isso engraçado, mas que a vida deles é parecida no sentido de que, tipo, eles tinham um sonho, eles viam lutadores assim e tal, e eles queriam lutar também, eles tinham esse sonho, eles correram atrás desse sonho e tal, mas que até hoje pro Pat ainda é um sonho e pro Gunter virou só trabalho. Então o Gunter não tem mais aquela paixão e que na verdade o Gunter ficou confortável, o Gunter ficou soft, foi o que ele falou, o Gunter ficou mole, né? Tipo, porque o Gunter aconteceu com o Sami Zayn, aconteceu com o Jey Uso e vai acontecer com o Pat agora, foi o que o Pat falou, que o Gunter não está mais focado, ele só ficou confortável demais. E aí o Gunter começa a falar que, tipo, agora o Pat tem toda a atenção dele, porque o Gunter não tem mais nada. Então agora o Gunter vai se focar totalmente no Pat, que o Pat vai ter se arrependido por tudo e tal. E que no Backlash só Deus vai tirar o braço dele da garganta do Pat. Eu achei isso bem legal. Foi uma promo bem, bem feita, ele bem intensa. E Gunter vs Pat McAfee no Backlash não promete ser um bom combate, mas vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Daí, antes do Main Event acontecer, a gente tá vendo o Jey Uso vindo pra arena, né, no backstage. Ele tá ali indo pra entrar no ringue, né, e tal. E aí a gente vê no fundo o Finn Balor conversando com a Roxanne Perez. Achei interessante. A gente sempre via, assim, tease de alguém conversando no fundo com outra pessoa e tal. E, tipo, isso acontecia depois. A gente viu isso muito com a Liv Morgan e com o Dom, antes do Dom trair a Rhea, né, e tal. Então, bem legal. Será que a gente vai ter aí alguma junção do Balor com a Roxy, a Julia? Vamos ver. Julia não tava lá, inclusive. Só a Roxanne. Ok. E aí a gente tem alguns anúncios antes do combate do main event. A gente tem os anúncios pra semana que vem. Tem um combate entre AJ Styles e Finn Balor. A gente também tem a luta entre os Wall Raiders e os Creed Brothers, ok? Achei isso legal, talvez seja uma number one contenders, né? E a gente tem também uma tag team match entre Io Sky e Rhea Ripley
contra Roxanne Perez e Julia. Achei que iam meter isso no Backlash, mas não fizeram. Parece que o card do Backlash já tá fechado. A gente deve ver aí no SmackDown talvez alguma coisa, mas eu imagino que não tenha nada de interessante. Talvez só Chelsea contra Zelina Vega, mas acho difícil. Acho difícil. De qualquer forma, esses são os anúncios pra semana que vem. E a gente tem o combate finalmente, que é Seth Rollins contra Jey Uso pelo título mundial. Porra, que combate bom, cara. Que combate bom. Eu me surpreendi muito, tá? Eu não esperava que fosse tão bom. Foi muito bom. Eu acho que, tipo, foi um dos melhores combates da carreira do Jay. Na moral, foi um dos melhores combates da carreira do Jay. E eu percebi que o Seth Rollins. Eu posso estar errado, posso estar muito errado, tá? Mas me corrijam aí se eu tiver nos comentários, vocês falam alguma coisa. Mas eu tô percebendo que o Seth Rollins só luta bem com gente que é pior que ele. Sabe? Tipo, quando alguém é melhor do que ele, tipo AJ Styles, sabe? Ele não luta tão bem, sabe? A luta não é tão boa. Mas quando é alguém ruim, não necessariamente ruim, mas alguém pior que ele, alguém que não seja tão bom quanto ele, a luta é muito boa. Tipo, eu não entendo isso, tá ligado? Eu não consigo entender. Talvez seja questão do Rollins fazer os call da matches e tal, tipo, talvez o Rollins que faz. Eu vi o Rollins fazendo alguns calls nessa match, né? Então, talvez seja isso, talvez as lutas sejam melhores porque o Rollins que tá fazendo a match ali e tal, não seja outra pessoa melhor do que ele. Não sei, né? Mas eu tinha comentado isso há um tempo atrás que o Rollins simplesmente não dá certo com algumas pessoas, tipo o AJ Styles. Não dá certo. Mas enfim, o combate foi muito bom, gostei bastante. Tava legal até certo ponto, aí depois começou a ficar mais legal. A gente teve ali aquele spot que o Rollins sempre faz com o Roman, do Spear com o Pedigree e tal. E fizeram com o Jay, achei muito foda. Muito, muito foda. Aí o Rollins começou a falar pro Braun alguma coisa no ouvido dele e tal, tipo, e ia começar um plano ali e tal, mas o Sami Zayn apareceu e atacou o Braun e começou a torcer ele pro Jay, só que aí o Braun revidou e atacou o Sami com um Spear. O Jay foi olhar o Sami do lado de fora, o juiz estava distraído, acho que o juiz estava caído, na verdade, e o Braun atacou o Jay com um Spear e jogou ele pro ringue e tal. Eu achei que talvez ele já daria Seth Rollins, né, e tal. Mas antes disso, até quando o Sami atacou o Braun, a gente teve um false finish ali do Jay que foi incrível, incrível, tá? Foi acho que foi Spears, não, Super Kick, Spear e Splash do Jay. E, caralho, eu achei que dava. Eu achei que Jay ia pinar o Seth Rollins. Falei, mano, não vão fazer isso, não vão fazer isso, não é possível. Mas não aconteceu. Seth Rollins deu kick out e tal. E aí depois a gente teve ali, quando o Seth Rollins estava prestes a ganhar, o CM Punk apareceu. O CM Punk apareceu com a cadeira, foi correndo pro ringue, atacou o Braun, e aí atacou o Seth Rollins. E aí a gente viu o combate acabar por desqualificação. Ok, tá, ok. Foi pra um ramo que eu não tava esperando esse combate. Mas a gente viu o CM Punk voltando pra atacar o Seth Rollins. E aí que eu tava falando mais cedo, do plano do Rollins e tal, de tipo, o Rollins geralmente tá sempre 2 passos na frente, sabe? Mas ele não conseguiu prever o CM Punk aparecendo pra atacar ele. Ele acha que o CM Punk, tipo, ele já matou o CM Punk, sei lá, e o CM Punk não ia aparecer mais. Não sei, sabe? Não sei. Talvez ele não prevê o Sami Zayn também aparecendo. Mas, sei lá, me deu uma certa sensação de fraqueza. Eu acho que foi um erro fazer Seth Rollins lutar pelo título tão cedo. Apesar da luta ter sido tão boa, mas eu acho que foi um erro já fazer isso agora. E nada foi anunciado entre Punk, Rollins, Braun, Sami, Jay. Nada foi anunciado pro Backlash. Logan Paul não chegou a aparecer ali em nenhum momento, mas depois que o Raw saiu do ar e o Jay tava comemorando com a crowd ali, o Logan Paul atacou o Jay. Então a gente vai ver a continuação direta aí dessa feud, mas não imagino que vai ser no Backlash, porque não anunciaram nada essa semana. A não ser que anunciem durante a semana aí, mas, pô, poderiam ter anunciado no Raw, né? De qualquer forma, a gente viu aí a imagem final que foi a resistência contra a equipe do Seth Rollins, né? Que foi entre CM Punk, Sami Zayn e Jey Uso ficando ali no ringue e tal. E interessante, interessante. A gente vai ver talvez um novo membro aí pra stable do Rollins, pra bater os 3 e tal. Vamos ver, né? Eu falei de um terceiro membro, mas não sei quem poderia ser. Não tenho real noção de quem poderia ser. Mas vamos esperar. Vamos esperar pra. Eu confio que essa storyline vai ser muito boa.
tá? Eu confio que essa storyline do Seth Rollins vai ser muito boa. Mas vamos ter que esperar pra ver ela desenrolar um pouco mais. Enfim, no geral, esse Raw foi muito bom. Eu gostei. Os combates foram bem legais. Todos os combates que tiveram, eu acho que foram bem legais. Eu acho que só o do Sheamus e do Theory não foi tão bom, mas foi ok. Mas foi bem melhor do que o SmackDown, né? E foi o último Raw antes do Backlash, então vamos ver aí como vai ser o resto da semana. Mas de qualquer forma, amanhã tem NXT. Quando tiver o NXT, eu vou trazer os resultados. E também sexta-feira, SmackDown, vou trazer os resultados também. Assim como o Backlash, também vou trazer resultados e as minhas previsões também. Então é isso. Até a próxima.